Vamos dar início a esta reunião da Comissão de Cultura e Comunicação. Queria começar por dar as boas-vindas a todas as senhoras deputadas e senhores deputados aqui presentes, os que estão a acompanhar-nos por vídeo, e também aos nossos convidados que para a primeira audição inclui o Dr. Nicolau Santos, que é Presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. E nós vamos começar precisamente pela audição, uma audição que foi solicitada na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS sobre as declarações proferidas sobre o Centro Regional dos Açores. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas ao Dr. Nicolau Santos, que acho que me está a ouvir. Eu estou a vê-lo, espero que também consiga ouvi-lo daqui a pouco, mas está-me a ver e está-me a ouvir. Estou a ver e estou a ouvir, Sr. Presidente. Seja muito bem-vindo e, portanto, eu dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, que foi quem fez este requerimento desta audição, à deputada Isabel Almeida Rodrigues. Faça favor, tem 5 minutos e sabe que eu sou muito rigoroso nos tempos, por hábito. Senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e saúdo de forma especial o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos, a quem agradeço também a disponibilidade para esta audição. Sr. Presidente, nós sabemos que conhece os Açores, sabemos que nos visita, tenho a certeza que reconhece a importância do Centro Regional dos Açores da RTP, importância essa, aliás, que ganhou, se quisermos, uma acrescida relevância no último ano e meio com o contexto da crise pandémica. Mas a verdade é que as declarações que fez nesta Assembleia no passado dia 23 de julho relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores, e que eu tenho a certeza que terão uma explicação, constituíram para todos os açorianos uma fonte de preocupação. Eu não vou repetir o teor do requerimento, julgo que Vossa Excelência com certeza que teve a oportunidade de o ler, mas direi que, como homem de comunicação, Vossa Excelência conhece com certeza a grande importância que as palavras têm. E esta audição é, por isso, uma oportunidade para lhe apresentarmos as muitas questões que nos preocupam relativamente ao Centro Regional dos Açores e que saíram acentuadas pelas suas declarações, mas é também uma oportunidade para que o Sr. Presidente possa fazer o enquadramento da sua posição e da sua visão relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. O arquipélago dos Açores caracteriza-se por uma grande dispersão, pelo isolamento geográfico no Atlântico Norte. Nós estamos a 1.400 km do continente europeu, a 3.900 km da América do Norte. De Santa Maria ao Corvo distam mais ou menos 630 km, que é sensivelmente a mesma distância que vai do Minho ao Algarve, só que não temos estradas para fazer o percurso. Se pensarmos na ZEE, na Zona Económica Exclusiva, a subárea do continente tem cerca de 287 mil km², a da Madeira cerca de 442 mil, a dos Açores tem 930 mil km², o que dá a Portugal jurisdição sobre uma área imensa, mas também uma área com vastos e cobiçados recursos. Os Açores são um mar de oportunidades, mas sofrem também constrangimentos imutáveis e são, não raras vezes, vítimas de fenómenos violentos e imprevisíveis, como é o caso das tempestades, da atividade sísmica. Ora, desde a Constituição de 76, que está consagrada a nossa autonomia político-administrativa, nós não somos uma mera divisão administrativa do território, temos poder legislativo próprio, poder executivo próprio,
órgãos de governo próprio. E, portanto, tenho a certeza que para a RTP SA tudo isto é da maior relevância para o país. Reconhecemos o investimento que foi feito, mas é importante dizer que esse investimento apenas serviu para minimizar décadas de abandono que levaram as instalações, as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado a uma degradação intolerável. Ora, este serviço público de rádio e televisão, de acordo com a lei e com o contrato de concessão, é um serviço de programas televisivos, é um canal. Na região que descrevi, como se presta este serviço público de qualidade, onde todas as ilhas estejam representadas, quando há ilhas sem correspondentes e outras onde esses correspondentes são, por exemplo, trabalhadores da SATA, operadores de tráfego aéreo e têm que sujeitar a sua disponibilidade para trabalhar para a RTP aos seus horários de trabalho. Uma notícia em São Miguel é sempre mais importante que uma notícia nas Flores. Um correspondente é alguém que tem que editar, captar imagem, fazer notícia. A RTP está ou não disponível para apostar na profissionalização dos correspondentes, assegurar a cobertura de todo o território regional e, por essa via, garantir uma maior proximidade, valor caro à RTP e mais Açores dentro da RTP Açores. E falando de outros recursos humanos, em 10 anos a RTP perdeu cerca de 30% dos seus trabalhadores. Eu sei que me vai falar no investimento tecnológico e na necessidade de menos recursos, mas então eu pergunto, quantos colaboradores a Recibo Verde tem a RTP? De que áreas? Quantos são jornalistas? Quantos são operadores de câmara? Quantos assistentes? Quantos na edição de vídeo? Quantos técnicos de som? Sabemos que o custo destes profissionais é suportado pelo orçamento da grelha, que é, aliás, bastante modesto. Eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse qual o peso destes colaboradores na grelha e compensa a RTP resolver este problema, libertando recursos que são fundamentais para que o serviço possa cumprir a sua missão. Termino e deixo o resto para a segunda ronda. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de esclarecer, peço desculpa, eu gostava só de esclarecer que não disse no início. Alguém tem o microfone ligado que não devia ter, mas eu só queria explicar que esta audição segue no seguinte formato. Cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazer a sua intervenção, fazer as perguntas que entender, e o senhor Presidente da RTP terá também 5 minutos para responder a cada um dos deputados que os façam. Depois há uma segunda ronda que demorará à volta de 15 minutos, se houver necessidade de passarmos para essa segunda ronda. Era só para esclarecer, passo a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos, seja muito bem-vindo. Tem a palavra durante 5 minutos, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o professor Alexandre Quintanilha como um grande divulgador de ciência em Portugal e, na sua pessoa, todos os senhores deputados e as senhoras deputadas presentes e a oportunidade que me dão de tentar esclarecer algo que disse numa resposta, pensando eu que as minhas palavras foram claramente mal entendidas. O que eu quis dizer foi que, efetivamente, a RTP não cobre todo o território nacional e não cobre por várias razões. Mas isso, enfim, lá iremos depois, se for necessário. Concretamente, em relação aos Açores. Eu estou aqui tomei posse no dia 1 de junho deste ano e, portanto, tudo o que eu vou dizer, todo o esforço que foi feito nos Açores foi feito pela anterior administração. E penso que foi muito bem feito. A senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues colocou um conjunto de questões e eu gostava de ir diretamente ao assunto para responder o seguinte. Os Açores, tendo 9 ilhas... Deixámos de ouvir, peço desculpa, o seu microfone. Não sei o que aconteceu, peço desculpa, alguma coisa aconteceu, suponho que não fui eu. Mas pronto, o que eu queria dizer é que a RTP tem, nas diferentes ilhas dos Açores, tem o Centro Regional dos Açores em São Miguel, tem a delegação da Terceira, tem a delegação de Faial e tem correspondentes em Santa Maria, Graciosa, Pico, Flores e Corvo. Neste momento,
em todo o arquipélago há a presença direta da RTP, quer da rádio, quer da televisão, com exceção de São Jorge, para onde neste momento se está a procurar correspondente. Eu estive a falar nos últimos dias precisamente com o responsável da parte informativa da RTP Açores, o Rui Goulart, e as explicações que ele me deu foi o seguinte, é que, por um lado, nos últimos anos houve efetivamente uma sangria de quadros da RTP, pessoas que se reformaram, pessoas que, entretanto, enfim, explicações tão banais relativamente a correspondentes que se casaram, tiveram filhos, deixaram de ter disponibilidade para serem correspondentes da RTP, e isto levanta um problema. Porque, sobretudo em televisão, a situação tornou-se mais complicada para contratar um profissional. Como disse a senhora deputada e muito bem, hoje quem faz imagem não só tem de captar imagem, tem de fazer entrevista, tem de editar e encontrar profissionais com todas estas características, neste momento não é fácil. E, portanto, essa foi uma das explicações que me foi referida para a dificuldade neste momento, e já foram feitas 7 abordagens para encontrar, por exemplo, um correspondente para São Jorge. Depois, sem me querer alongar muito, e dizendo já que a RTP neste momento tem 204 colaboradores, dos quais cerca de 50 são contratos de prestação de serviços, isto é uma primeira informação, e jornalistas em contrato de prestação de serviços são 15 neste momento. E o que eu gostaria de dizer à senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues é que qualquer conselho de administração de uma empresa pública, e pelo menos as duas que eu conheço, a Empresa Pública de Comunicação Social, a Lusa e a RTP, não pode indiscriminadamente repor, contratar pessoas sem autorização das tutelas. E para a senhora deputada ter, por exemplo, uma ideia do que neste momento a RTP enfrenta em termos de substituição de pessoas, eu gostava de dizer o seguinte. No plano de atividades e orçamento de 2020, a RTP estava autorizada a contratar 19 pessoas. Esse plano de atividades e orçamento nunca foi aprovado. Para o plano de atividades e orçamento de 2021, estava autorizada a contratar 40 pessoas. Quando eu cheguei aqui, disseram-me, portanto, que podíamos contratar 59 pessoas. Não é assim. Efetivamente, ficámos a saber que, afinal, só podíamos contratar 40 pessoas. E o despacho do secretário de Estado do Tesouro, que chegou recentemente, diz que nós podemos contratar, nós, RTP, podemos contratar 40 pessoas, desde que saiam 36 pessoas. Portanto, na prática, está-nos a autorizar a contratação de 4 pessoas. E, portanto, eu gostava de dar esta primeira explicação, suponho que os meus 5 minutos já acabaram, mas para dizer à senhora deputada que, efetivamente, por muito boa vontade que nós tenhamos, nós não podemos repor o quadro humano da RTP face às saídas que se verificaram nos últimos anos, sem que a tutela nos autorize e sem que tenhamos meios financeiros para isso. Muito obrigado. Sr. Dr. Nicolau Santos, eu passaria de imediato a palavra ao deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, seja bem-vindo. 5 minutos também. Eu sei que o deputado do PS exagerou um bocadinho, espero que não vá para além dos 5 minutos muito tempo. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, as senhoras e os Srs. Deputados. Eu vou ser muito direto e muito incisivo, exatamente para cumprir o tempo e o objetivo que me proponho. O Sr. Presidente do Conselho de Administração terminou a sua intervenção aludindo ao aspecto, naturalmente, da capacitação financeira para dotar a RTP Açores de jornalistas, de correspondentes e dos recursos humanos que permitam que ela cumpra efetivamente o que está no contrato de concessão e, para além disso, para que os Açores tenham na RTP um contraponto à sua realidade arquipelágica, à necessidade de continuidade territorial e à sua projeção no exterior e à sua identidade e também à sua autonomia. E vou centrar a minha pergunta, que lhe peço respostas objetivas, no seguinte. Eu não encontrei a RTP Açores nos relatórios e contas da RTP com uma contabilidade analítica, isto é, como um centro de proveitos e de custos. E, neste sentido, é fundamental nós sabermos estas contas em concreto
esta contabilidade no que a RTP Açores diz respeito, para podermos tecer considerações sobre o modelo de governança, sobre que modelo queremos, sobre a capacitação da RTP. E então pergunto-lhe, objetivamente, na dimensão dos proveitos, qual é o valor da contribuição anual da taxa do audiovisual para os Açores, nos Açores? Qual é o valor da indemnização compensatória que cabe aos Açores e qual é o total anual de receitas comerciais, quer as locais, isto é, geradas localmente, quer a parte das receitas comerciais de todo o universo RTP, mas que naturalmente tem uma cota parte que corresponde à dimensão e à realidade dos Açores. Do lado dos custos, a pergunta objetiva é quais são os custos com o pessoal, qual é o custo de grelha, qual é a totalidade dos custos de fornecimento de serviços externos, quais são os custos de distribuição, quais são os custos de leasing, quais são as amortizações, isto é, no fundo, qual é a totalidade dos custos. E só para começar a nossa conversa e falar de coisas concretas, nós precisamos saber qual é este balanço. Nós precisamos saber se a RTP Açores é um contributo líquido para a RTP enquanto serviço, enquanto entidade nacional, ou, não sendo, qual é o déficit que estamos a falar. Nós temos que aferir isso com realidade. E é incrível a opacidade sistemática com que esta realidade objetiva que caracteriza a RTP Açores não transpareça nos relatórios e contas da RTP. É absolutamente inadmissível. Nós, para falarmos que não temos recursos financeiros para a RTP Açores, temos que saber em concreto de que é que estamos a falar. E mais, e atendendo a uma singularidade difícil, os Açores têm que ter um tratamento naturalmente diferenciado e que responda à realidade de sermos 9 ilhas. Não como o Sr. Presidente, provavelmente, no infeliz exemplo que deu em junho, de, em relação a Braga, mandar uma equipe do Porto. Quero também ainda sublinhar que, ao contrário do que disse a Sra. Deputada Isabel Rodrigues, uma notícia em São Miguel, para nós, é tão importante como uma nas Flores. Eu peço desculpa, pode ir ouvir o que disse e eu tomei boa nota. Portanto, para nós é fundamental o que se passa nas Flores, como o que se passa na Graciosa, como se passa em Santa Maria. E, portanto, esta importância obriga a que nós tenhamos correspondentes e que tenhamos uma presença em todas as ilhas. Esta situação reiterada ao longo dos anos e aparentemente refugiada na falta de orçamento, tem que ter um fim. Porque aquilo que se presenteia são desculpas atrás de desculpas, são quadros precários, é um não vínculo a uma deontologia profissional que os jornalistas têm e é um péssimo serviço público que reiteradamente a RTP tem nos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, para que efeito? Para a defesa da honra. Com certeza. Posso? Posso, com certeza. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado Paulo Muniz interpretou as minhas palavras no sentido oposto àquele que elas tiveram e fê-lo para que pudesse amanhã dizer nos seus órgãos de comunicação social que eu fiz uma afirmação que ia contra o interesse dos Açores e dos açorianos. E eu isso não admito. Aquilo que o Sr. Deputado fez é intelectualmente desonesto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu pedi à mesa que solicitasse a gravação das afirmações da Sra. Deputada Isabel Rodrigues para, e volto a repetir o que eu disse, em que ela disse explicitamente uma notícia em São Miguel é mais importante que nas Flores. E, portanto, desculpe, disse-o, e, portanto, peço que a mesa solicite a gravação e que ouça a gravação com esta afirmação que eu preferi. Muito obrigado. Senhores deputados, eu ia fazer o seguinte, eu ia continuar com esta audição e talvez no fim a gente pudesse voltar a este assunto, se acharem que é necessário voltar a este assunto, acho que faz mais sentido que a gente trate disso no final da nossa audição. Eu passava, portanto, a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos para responder ao Sr. Deputado do PSD, Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação às questões que o Dr. Paulo Muniz coloca, em primeiro lugar, a atividade da RTP nos Açores, como noutros pontos do país, tem um enquadramento legal através do contrato de concessão e através da lei da televisão e da lei da rádio. Em nenhum ponto eu consegui encontrar, enfim, aquilo que, no fundo, o Sr. Deputado está a exigir à RTP. Temos a obrigação de fazer, efetivamente, uma cobertura do ponto de vista noticioso, quer da rádio, quer da televisão, dos Açores, das Ilhas Açorianas. Não está explícito que nós o tínhamos de fazer de determinada maneira. Em nenhum ponto está explícito isso. Tanto quanto eu tenho, as informações que eu tenho, e aliás depois as próprias audiências mostram isso, quer para a RTP, quer para a RDP, enfim, as duas empresas de serviço público estão muito bem classificadas em termos de audiências junto do povo açoriano, dos açorianos, e portanto devemos estar a cumprir razoavelmente, pelo menos, ou mesmo muito bem, enfim, a nossa obrigação. Dito isto, gostava de dizer que talvez, enfim, me parece um pouco fastidioso estar a dar todos os números. Terei muito gosto em depois enviar-lhe discriminadamente tudo aquilo que me pediu. Daria apenas os grandes números. A CAV para os Açores é de 3.483.000 euros. A publicidade recolhida no arquipélago é de 150.000 euros. Os custos, e obviamente temos os nossos custos contabilizados por centros de custos, obviamente, não é? Portanto, temos muita possibilidade de lhe dar isso. Devo dizer que, enfim, suponho que talvez seja interessante também saber que o resultado operacional do Centro dos Açores em 2020 foi negativo em 5,3 milhões de euros, repartido, portanto, entre a RTP Açores e a RDP Açores, e isso implica um financiamento adicional da própria RTP ao Centro Regional dos Açores, na diferença deste montante. Foi feito ainda, e a senhora deputada já tinha referido antes, um forte investimento operacional nos últimos anos, no total de mais de 4 milhões de euros nos últimos 5 anos. E, portanto, é isto que eu lhe posso dizer, mas terei muito gosto, enfim, tenho aqui discriminado por áreas de serviço, mas suponho que será um pouco fastidioso estar a dizer isto, estes números todos, portanto tenho muito gosto em enviar-lhe, logo que terminar esta audiência, enviar-lhe, portanto, estes dados discriminados para poder, enfim, analisá-los e fazer deles o que entender. Muito obrigado, Sr. Dr. Nicolau Santos. Eu penso que isso seria muito útil, nós recebermos essa informação. O Sr. Deputado queria intervir mais... tem a palavra? Quer falar? Não, só quer receber a informação. Ok. Muito obrigado. Sim. Se nos puder enviar, Sr. Dr. Nicolau Santos, se puder enviar isso... neste momento, seria, não sei se tem a informação toda consigo já ou se vai ser necessário. Neste momento exato, Sr. Presidente, não consigo enviar-lhe, mas enviarei o mais rapidamente possível. Seguramente. Neste momento não consigo enviar. Até porque não sou exatamente, enfim, do ponto de vista tecnológico, não sou exatamente um águia, portanto tenho alguma dificuldade de enviar. Mas enviaremos seguramente assim que terminar esta audiência. Muito obrigado. Passamos agora à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, para fazer a sua intervenção. Senhora deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos, agradecendo a intervenção que fez e também as informações que foi prestando. Dizendo que a questão que hoje aqui discutimos, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre especificamente o Centro Regional dos Açores, confirma o que o PCP tem afirmado em diferentes momentos e ao longo dos anos em relação à RTP, ao Serviço Público de Rádio e Televisão,
com profundas preocupações que temos manifestado, com um caminho de desinvestimento e de degradação do serviço público de rádio e televisão que, naturalmente, tem influências na coesão territorial, na coesão social do nosso país, e com um caminho de desinvestimento e de desvalorização do serviço público de rádio e televisão, seja no que se refere à realidade dos profissionais da RTP, seja também no que se refere às questões de financiamento. Porque para nós parece-nos óbvio que o caminho, e estamos aqui especificamente a falar do Centro Regional dos Açores, naturalmente poderíamos também falar de outras realidades também no arquipélago da Madeira e mesmo no continente, no que se refere a correspondentes, mas o Centro Regional dos Açores e a realidade do arquipélago dos Açores dão-nos também aqui no fundo a possibilidade para discutir um problema que é bem mais lato, digamos assim, do ponto de vista das necessidades que a RTP tem de financiamento para responder àquelas que são as funções que lhes estão atribuídas e também para corresponder naturalmente àquelas que são, aos que são os compromissos no contrato de concessão de serviço público. Naturalmente, que importa aqui dizer que os Açores, pela expressão característica naturalmente deste arquipélago, pelas realidades distintas e pelas especificidades de cada uma das ilhas, todas estas realidades têm naturalmente que ser devidamente retratadas e devem ter voz e reflexo na RTP. E defendemos que o caminho deve ser o do alargamento da presença de correspondentes, exatamente no sentido de refletir no serviço público de rádio e televisão todas estas realidades distintas das ilhas açorianas e não um caminho que possa ser feito de qualquer centralização, digamos assim, de correspondentes numa ou em duas ilhas. Penso que não é isso que está previsto, mas pedia que o Sr. Presidente do Conselho de Administração confirmasse, porque efetivamente defendemos que o caminho tem que ser o de alargamento da presença de correspondentes para retratar as diversas realidades e as distintas realidades que fazem parte do arquipélago açoriano. Mas, naturalmente, que também aqui dizemos que este investimento não está desligado das necessidades de um reforço de financiamento da RTP, que o PCP também tem colocado. E dou já aqui um exemplo muito concreto de algo que, aliás, o Estado está em dívida com a RTP, de um valor acima de 16 milhões de euros, que ainda não foi transferido para a RTP, nem pelo atual governo do PS, nem por anteriores governos que já o deveriam ter feito, tendo sido só transferido em 2017 10 milhões de euros que ainda estavam em dívida por conta de indemnizações compensatórias, estando ainda um saldo negativo de 16 milhões de euros, e estes 16 milhões de euros seriam também muito importantes, se calhar, para superar algumas das dificuldades que possam existir no Centro Regional dos Açores. E importava aqui também saber se esta questão do financiamento, da necessidade do reforço de financiamento da RTP, seja para regularizar vínculos precários que persistem e já agora acabar de vez com a contratação de vínculos precários, algo que tem sido sustentado e que não tem sido travado por falta de vontade política de vários governos, incluindo também do atual governo do PS, porque se continuam a contratar na RTP trabalhadores com vínculos precários, respondendo estes a necessidades permanentes. Ou seja, se tanto a questão da regularização dos vínculos precários, na questão da valorização dos trabalhadores, na questão da fixação destes trabalhadores no arquipélago dos Açores, com todas as características que naturalmente a realidade e a vida insular têm e que não podem ser menorizadas, devendo ser também elas compensadas. Se tudo isto também não exige, naturalmente, de um ponto de vista da opção política, uma opção política de um investimento e de um financiamento que garanta à RTP que tem todas as condições para cumprir as suas funções no âmbito do serviço público de rádio e televisão. Falamos de televisão, mas falamos também aqui da rádio, que tem um papel importantíssimo a desempenhar e que é também muitas vezes menorizada nesta mesma discussão e que da parte do PCP não queremos aqui deixar de referir que quando falamos naturalmente da RTP não falamos só da televisão, falamos também do serviço público de rádio. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dr. Nicolau Santos. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira.
que acompanha no quadro do Partido Comunista Português a área de mídia e que seguramente terá uma opinião sobre o trabalho que, enquanto estive à frente da Lusa, também desenvolvi. E eventualmente, poderá confirmar que, para mim, sempre foi muito claro que o serviço público de rádio e televisão é essencial à coesão social do país, seja nas ilhas, seja no continente. E, portanto, isso está escrito, aliás, num plano estratégico que eu enviei à Assembleia da República para a Lusa e, portanto, relativamente a essa matéria de eu não perceber a importância da coesão social do ponto de vista informativo para o país é algo que, efetivamente, me escapa em matéria de crítica. Eu devo dizer que, relativamente ao que a senhora deputada Diana Ferreira diz, existe, do meu ponto de vista, em relação aos Açores, ao Centro de Produção dos Açores, da RTP, não existiu, pelo menos, existiu durante vários anos, é verdade, mas nos últimos 5 anos houve uma tentativa de melhorar claramente, do ponto de vista de equipamento, o Centro dos Açores, de tal maneira que hoje em dia se pode dizer que, em matéria de equipamento, de tecnologia, os Açores estão no topo, provavelmente, da arte, do estado da arte, relativamente ao conjunto da RTP. A Madeira, por exemplo, neste momento, está a precisar de um reforço, seguramente, e o Centro de Produção do Norte provavelmente está a precisar também de um investimento largo em instalações e equipamentos. E, portanto, isto é para dar uma ideia que nos últimos anos, efetivamente, e não fui eu, foi a anterior administração, teve uma preocupação clara de investimento e de tentar recuperar nos Açores algo que se tinha perdido. É verdade, também aquilo que diz a senhora deputada Diana Ferreira, que nós nos confrontamos com uma questão de recursos humanos. Na RTP a questão é mais complicada, porque, como digo, para além de serem muitas especialidades em diferentes áreas, para além das editoriais, hoje em dia exige-se realmente algo que implica formação técnica, formação profissional, e não é fácil, os senhores deputados dos Açores provavelmente saberão isso, não é fácil encontrar jovens que estejam, ou que tenham, enfim, capacidades de captação de imagens, de edição para rádio e televisão, não é fácil eventualmente encontrar alguém nos Açores jovem que esteja disponível para integrar os quadros da RTP com estas características. E, portanto, temos muitas vezes de recorrer efetivamente a correspondentes, no sentido de contratos de prestação de serviços, para fazer para tentar cobrir editorialmente os Açores. Insisto de qualquer maneira que a RTP está presente em todas as ilhas açorianas. Não está presente com delegações, está presente com correspondentes. Podemos discutir a qualidade desses correspondentes, mas se nos quiserem ajudar e indicar pessoas que tenham as qualidades que hoje são exigidas para operar numa televisão moderna e que estejam disponíveis para trabalhar connosco, nós seguramente agradeceremos esse contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já tivemos as intervenções dos deputados de vários grupos parlamentares. Há uma intervenção final desta primeira ronda de 2 minutos, que eu passo à Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues. Tem um tempo de 2 minutos agora. Depois haverá uma segunda ronda, na qual eu tenho 2 deputados inscritos, a Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues e o Sr. Deputado Paulo Muniz, mas será depois desta intervenção sua curta de 2 minutos. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Nicolau Santos, ouvi atentamente as suas explicações. Elas não inovam, uma vez que conselhos de administração anteriores suscitam as mesmas dificuldades, mas há uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, que é se podem admitir 40 se saírem 6, no universo RTP, quantas saídas, por exemplo, por reforma, estão previstas? Ou seja, se com recurso às reformas há ou não possibilidade da contratação destes 40 novos trabalhadores. E havendo possibilidade de contratação
desses novos trabalhadores, quantos estão alocados ao Centro Regional dos Açores. Esta era uma questão que queria deixar. A outra questão é que, daquilo que compreendi da sua intervenção, a RTP não está disponível para a profissionalização dos correspondentes. Se, por alguma infelicidade do destino, nos acontecer o mesmo que aconteceu recentemente na ilha La Palma, e sendo o aeroporto uma infraestrutura crítica num evento dessa natureza, o correspondente da RTP estará no aeroporto a controlar o tráfego aéreo. Não vai cuidar de saber o que é que aconteceu, seja uma derrocada, seja um sismo, seja um vulcão, porque ele tem que estar no aeroporto a controlar o tráfego de aviões, mas que não seja para os desviar da rota que não poderão fazer. E, portanto, eu julgo que há aqui um esforço que, ainda que nas suas palavras seja repartido com o Governo, é manifestamente insuficiente perante a situação que a RTP Açores vive. E esgotei os 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Em primeiro lugar, obviamente... Desculpe. Conseguimos ouvi-lo. Não percebi, pensei que o Sr. Deputado queria falar. Não, em primeiro lugar, eu gostava de dizer à Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues que, obviamente, espero que não aconteça nos Açores aquilo que está a acontecer em Las Palmas, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem toda a razão. Se acontecer alguma coisa, e se tivermos um correspondente que, por acaso, está ligado à operação aeroportuária, eventualmente pode acontecer esse tipo de situação. Claro que pode acontecer. Não tenho nenhuma dúvida, não vale a pena eludir isso. O que lhe quero dizer é que, efetivamente, nós estamos a trabalhar aqui, dentro da RTP, num quadro geral da RTP, não só de reclassificação dos recursos humanos, de reenquadramento dos recursos humanos, e esperamos fazer esse reenquadramento para 70 pessoas que estavam mal classificadas dentro da empresa, e esperamos nos próximos anos continuar a fazer novos reenquadramentos. Para isso também precisamos que a tutela admita que esta capacidade de fazer reenquadramentos depende da administração e não de critérios fora da empresa, e estamos à espera de conseguir efetivamente contratar 40 pessoas. Para isso, contamos com a saída de pessoas, claro que saem pessoas da RTP todos os anos, neste momento teremos cerca de 20 pessoas que já saíram, e, portanto, pensamos ainda conseguir acelerar este movimento até ao final do ano, de modo a, efetivamente, conseguirmos que entrem 40 novas pessoas para o quadro da empresa. Algumas delas trabalham já connosco com um contrato de prestação de serviço. Portanto, é também para resolver alguns desses problemas, embora entrem pessoas novas. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, agora para a rádio vão entrar 6 pessoas, das quais 4 virão de fora e 2 estão a trabalhar cá. Para os Açores, é evidente, eu tenho aqui uma lista em cima da minha mesa, pedimos a todos os diretores para enviarem as suas necessidades. Para os Açores, a proposta que nos veio foi a contratação de 6 pessoas para trabalharem nos Açores, e isso está em cima da mesa e nós iremos equacionar também essa situação. Não garanto que sejam as 6, teremos eventualmente de ratear este número por todas as direções, mas efetivamente haverá pessoas que irão entrar na operação dos Açores, pessoas novas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Entramos agora numa segunda ronda e temos 3 deputados inscritos para esta segunda ronda, que funciona de maneira diferente. Vai haver intervenção dos 3 deputados, um a seguir ao outro, e no fim o Sr. Presidente terá a oportunidade de responder em conjunto pelo mesmo tempo que os Srs. Deputados utilizaram para introduzir as suas questões e pedidos de esclarecimento. Portanto, eu dava desde já a palavra à Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues para fazer a sua intervenção. Como a segunda ronda é de 15 minutos, tenho 3 deputados inscritos, ninguém pode usar mais do que 5 minutos nesta segunda ronda para a intervenção que fizer. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Dr. Nicolau Santos, eu gostaria, antes de terminada esta audição, que nos pudesse dar, ainda que de forma sintética, mas sistematizada, a visão do atual Conselho de Administração para os centros regionais, atendendo a que a referência que existe no plano estratégico da empresa é exígua e não nos permite tirar nenhuma conclusão. Pelo contrário, julgo que nos permite questionar se estamos perante uma visão minimalista de cumprimento dos mínimos ou uma visão em que o Conselho de Administração fará tudo o que está ao seu alcance para que a empresa possa responder, em termos de serviço público, à realidade regional, às obrigações que lhe cabem por via do contrato de concessão, uma visão que assente no desenvolvimento e na qualificação do serviço. Há uma outra questão para nós muitíssimo importante que eu lhe queria falar e que se prende com os arquivos. O Centro Regional dos Açores tem um acervo documental muito significativo, constituído por fita obsoleta, fita digital que aguarda tratamento físico e documental para que possa migrar para ficheiro. Este tratamento requer recursos humanos com especialização adequada e requer também recursos técnicos, e sei que nesta matéria dos recursos técnicos foi feito algum investimento. De qualquer forma, pois este é um trabalho que se vai fazendo. Ora, quanto mais tempo passa sem que este trabalho seja feito, maior é o risco de degradação e, por vezes, até mesmo de perda de um património que é inestimável, que é insubstituível e que é valioso não apenas para os açorianos, mas para todos os portugueses. Como é certamente do seu conhecimento, é um património que desperta o interesse de estudos académicos, de estudos artísticos de diferentes áreas, e é um património que achamos que deveria estar acessível a todos os portugueses, porque conta uma parte significativa da nossa história. Em à parte, e antes de prosseguir nesta matéria, deixava-lhe só a nota de que, indo à parte dedicada aos arquivos no site da RTP, nós não temos nada que identifique o serviço de televisão da RTP Açores. A informação está lá, os ficheiros estão lá arrumados por grandes categorias, mas se eu tiver um interesse particular nos Açores, não tenho como ir diretamente lá e, portanto, ficava aqui esta sugestão de que os centros regionais, por respeitarem a comunidades que têm a sua identidade, também que seria muito interessante que este acesso pudesse ser direto. Ora, no núcleo, relativamente à rádio, não existe sequer equipa de arquivos. E, portanto, há ali uma questão muito complicada, porque está em causa património que vem desde o tempo do emissor nacional e, portanto, eu queria perguntar-lhe, sem equipa, como é que está a ser assegurada a preservação e o tratamento deste importante património. Relativamente ao arquivo de televisão, salvo erro, são 8 profissionais e todos eles estão a menos de 10 anos da reforma. O que me leva a perguntar que estratégia, porque 10 anos passam muito depressa, que estratégia está a ser pensada pela empresa para responder de forma adequada a este problema que não é de menor importância. Tinha ainda 2 últimas questões relativamente a recursos humanos. Uma, no que respeita a arquivo, se as exigências ao nível de qualificações praticadas pela empresa a nível nacional no recrutamento são as mesmas no centro regional, e uma outra que tem a ver com a generalidade dos recursos humanos do centro regional, para saber se, relativamente ao exercício de funções análogas,
os níveis remuneratórios são iguais. E se não são, estamos a falar de discrepâncias de que nível? Julgo que esta é a minha última intervenção. Eu queria reiterar o meu agradecimento pela sua disponibilidade, endereçar-lhe os melhores votos à frente dos destinos da RTP, na convicção de que, como Presidente do Conselho de Administração, com certeza que fará tudo para levar o Centro Regional dos Açores a um outro patamar. Muito obrigado. Eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Presidente da RTP. Sr. Presidente, de facto, na sua intervenção e desde o decurso das questões que foram levantadas em junho até agora, e como há pelo menos há 15 dias tinha conhecimento naturalmente desta audição, eu tinha a expectativa que os números que não me consegui dar durante a audição os pudesse ter reunido, porque, como eu disse, o aspecto do financiamento da RTP Açores é absolutamente fundamental para percebermos o modelo de governança e de funcionamento, as carências que existem e o que é que o que possa vir a ter que ser feito adicionalmente para as suprir. Lamentavelmente, não conseguimos ter estes números que eu acho e continuo a dizer que são essenciais para a discussão que nós estamos a ter. E pergunto-lhe, novamente, em relação aos números, quais são os valores que estão previstos na grelha para os Açores, quais são os valores que estão previstos para a grelha para a Madeira, porque são realidades diferentes e eu tenho curiosidade de saber se essa diferença também se espelha naquilo que é naturalmente a dotação orçamental. Mas volto ao início, e o início é quando em junho eu lhe disse que era fundamental que em todas as ilhas dos Açores houvessem correspondentes com deontologia jornalística, fazendo parte de uma redação que, por razões arquipelágicas, é dispersa nas diversas ilhas. Só assim é que se poderia e se pode dar cumprimento àquilo que são as obrigações de serviço público. Não há outra forma. O Sr. Presidente disse, mas isso não está especificamente a forma de fazer não está especificamente no contrato de concessão. Não precisa estar. O senhor não tem outra forma de o fazer com qualidade, com regularidade, se não for uma aprendizagem de alguém que tem um vínculo laboral permanente e alguém que faz um crescimento profissional no seio de uma aposta de uma empresa que existe e que é fundamental para o serviço público. Repara o seguinte, de facto, esta singularidade dos Açores, que é diferente da Madeira e muito diferente do continente, obriga a uma resposta que seja adequada independentemente daquilo que venha a ser o contrato de serviço público. Eu digo-lhe mais, os funcionários, o corpo técnico e humano da RTP Açores faz milagres para cumprir o serviço a que está obrigado. Quer nas deslocações interilhas, quer nos custos de alojamento, que muitas vezes são custos que são aligeirados com sacrifício dos próprios profissionais e, portanto, é meritório aquele trabalho. O que achamos é que a RTP Açores tem 45 anos e, ao fim de 45 anos, já deviam ter percebido que ela só funciona com uma capacitação em cada ilha do ponto de vista dos recursos humanos, com uma redação que dá a mesma importância ao que se passa na Graciosa, no Corvo, nas Flores ou em Ponta Delgada. E só assim e desta forma é que se pode ter um serviço público. Mas a RTP nos Açores, para além do aspecto, digamos, tradicional, informativo da própria produção, tem uma função fundamental ao nível da segurança das populações. Quando há um sismo, quando há uma derrocada, quando há a aproximação de uma grande tempestade, é a RTP que coordena muitas vezes a difusão das mensagens importantes dos serviços de proteção civil. Esta missão extravasa muito aquilo que é o normal numa realidade continental onde a continuidade não se põe. Esta circunstância específica obriga a uma solução de raiz estrutural que não é o pescado. Não me pode vir dizer que está à procura de recursos humanos e que, efetivamente, é muito difícil. Claro que é difícil. Cada ilha tem uma dificuldade própria, mas que tem que se dar resposta. Nesta lógica, não haveriam enfermeiros em algumas ilhas. Nesta sua lógica, não haveriam médicos em algumas ilhas. Tem que se resolver esse problema, tem que se criar os instrumentos.
Um problema não pode ficar passados 45 anos sem solução, desculpe que lhe diga. E eu volto a dizer, e termino assim, eu tinha a firme expectativa que me viesse mostrar os números que consubstanciam o eventual déficit financeiro da exploração e para que pudéssemos quantificar de que é que estamos a falar. Lamentavelmente, e passado todo este tempo, não conseguimos ter e, portanto, é algo que me parece que coartou a possibilidade de, nesta audição, nós fazermos uma análise mais aprofundada da realidade da RTP Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, para a sua intervenção nesta segunda ronda. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Dr. Nicolau Santos, Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, há pouco, quando eu falava das questões da coesão social e da coesão territorial, enquadrava isto num caminho de não valorização da RTP e de consequente degradação do serviço público, naturalmente, na responsabilidade de opções políticas que têm sido tomadas também na Assembleia da República e no âmbito de vários governos, que têm optado por não garantir à RTP o conjunto de condições de que a RTP efetivamente precisa, seja para cumprir aquilo que é o contrato que assina no âmbito do serviço público, seja também para efetivar o serviço público de rádio e televisão, que está, aliás, consagrado na Constituição enquanto responsabilidade do Estado de garantir as condições para que este serviço público de rádio e televisão exista enquanto pilar da democracia que é e, naturalmente, enquanto elemento e instrumento de coesão social e de coesão territorial. E há pouco eu colocava, o Dr. Nicolau Santos falou da contratação ou da identificação, falou há pouco da identificação de 6 pessoas para serem contratadas para os Açores, penso que foi isso que referiu. Não tomei nota das funções, mas se pudesse só especificar para que funções é que seria também importante para percebermos quais foram as necessidades que foram identificadas. Colocando e reiterando algo que dissemos anteriormente, há especificidades da região autónoma dos Açores, naturalmente também da região autónoma da Madeira, e há características muito distintas em cada uma das ilhas dos Açores. E essas características e necessidades específicas têm naturalmente que ter o devido acompanhamento e reflexo e voz na RTP, enquanto serviço público de rádio e televisão. E para tal têm que ser garantidas as devidas condições. E voltamos aqui à questão do financiamento. E voltamos à questão do financiamento não para tratar a questão do financiamento à peça, digamos assim. O financiamento da RTP não pode ser tratado à peça. O financiamento da RTP tem que ser tratado no sentido de se garantir que a RTP tem o dinheiro necessário para ser feito o investimento, seja de um ponto de vista tecnológico e na modernização, que tem diferentes necessidades também em todo o país, seja na contratação de profissionais e na valorização das carreiras dos profissionais para que eles também possam querer ir trabalhar para a RTP e fixar-se e ficar na RTP a trabalhar, e isso implica, além da não existência de vínculos precários, naturalmente a devida valorização das próprias carreiras. O BCP, de um ponto de vista do financiamento da RTP, tem naturalmente propostas, nomeadamente no que se refere à reposição das indemnizações compensatórias. Não vamos discutir isso aqui neste momento, mas vamos reiterar algo que já dissemos. É que havia a possibilidade, neste momento, a RTP ter mais dinheiro, nomeadamente mais de 16 milhões de euros, que o Estado continua a dever à RTP, se a proposta que o PCP apresentou em sede de Orçamento do Estado para 2021 não tivesse sido chumbada com o contributo do PS e do PSD nas votações que tiveram e que impediram que este mesmo valor pudesse fazer parte pudesse chegar ainda este ano à RTP, para que, integrado também no próprio orçamento da RTP, pudesse ser destinado às várias necessidades que a RTP tem, incluindo
também no arquipélago dos Açores. Por isso, não se pode efetivamente manifestar preocupações várias com a realidade da RTP Açores, da RTP Madeira ou da RTP também em todo o continente e, no fundo, no território nacional, e já agora também naquelas que são as emissões que a RTP também tem do ponto de vista internacional, chegando a comunidades que estão portuguesas que estão na diáspora, e a seguir, quando há o momento de se tomarem as decisões políticas que permitem à RTP ter melhores condições para fazer todo o seu trabalho, tomam-se as decisões políticas exatamente no sentido contrário. Da parte do PCP, reiterar que para nós a defesa do serviço público de rádio e televisão é inseparável do reforço do seu financiamento, naturalmente, de que o Estado assegure aquelas que são as suas obrigações perante o serviço público de rádio e de televisão, na questão das indemnizações compensatórias, no nosso entender, mas já agora também pagando à RTP o que ainda deve, e, naturalmente, na valorização dos profissionais da RTP. Pedia só, então, esta informação sobre, no fundo, as funções destas 6 pessoas, que era a informação mais específica que temos, reiterando o compromisso também que temos de defesa do serviço público de rádio e televisão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo desde já agora a palavra. Já não temos mais nenhum deputado inscrito. A Sra. Deputada era para que efeito? Para uma interpelação à mesa. Faça a favor, Sra. E Deputada. faço-o agora porque julgo que é importante que o nosso convidado possa participar também do momento de audição da pergunta que eu fiz, para que o Sr. Deputado Paulo Muniz possa, querendo ainda hoje, retratar-se. Caso não o queira fazer, pelo menos que seja reposta à verdade ainda no decurso desta audição. E, portanto, pedia que, terminada a intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração, seja emitido o som da pergunta que eu coloquei. Muito obrigada. Peço desculpa, estamos a ter aqui um problema com muito bem. Sr. Presidente, tem a palavra para, durante os próximos 15 minutos, se quiser utilizar esse tempo todo, dar resposta às questões e esclarecer as questões que lhe foram transmitidas. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues, nós estamos conscientes da importância do acervo documental, quer do Centro Regional dos Açores, quer do acervo documental em geral da RTP. Está a ser feito um trabalho, que é um trabalho, como a Sra. Deputada reconheceu, que é um trabalho lento, que é um trabalho, efetivamente, de passar muitas horas de imagem e também de áudio para suportes atuais, retirando-nos daqueles suportes em que foram feitos. É um trabalho lento, está a ser feito efetivamente aqui na nossa sede em Lisboa. Sei que também há trabalho que está a ser feito nos Açores, não lhe consigo dizer exatamente neste momento qual é o ponto da situação nessa matéria, enfim, se ainda falta muito, provavelmente as coisas vão avançar, mas efetivamente é uma preocupação que existe, porque, como disse muito bem, é património indispensável para conhecermos a nossa história e que não se pode perder. Portanto, há uma preocupação relativamente a isso. Quando me pergunta relativamente aos recursos humanos e técnicos das pessoas que estão a trabalhar nisso, 8 profissionais, todos com menos de 10 anos da reforma, eu diria que aqui em Lisboa, infelizmente, há profissionais que trabalham nesta área que estão a 2 ou 3 anos da reforma. Portanto, a situação ainda é mais urgente aqui. Mas depois vamos bater sempre à mesma situação, que é a possibilidade e a autorização por parte das tutelas de conseguirmos renovar o conjunto de trabalhadores que desenvolvem as suas atividades nesta casa. E este será, não sei se é bem, se é mal, mas é o que é. São as regras que existem e, portanto, nós fazemos o que é possível fazer.
Temos consciência que precisamos renovar o quadro do pessoal da RTP, precisamos trazer pessoas com mais valências, com outro tipo de experiências, outra capacidade para trabalhar com tecnologias. Vamos fazer isso, enfim, está na nossa orientação estratégica, que pensamos poder fazer anualmente, depois deste ano, conseguirmos contratar por ano cerca de 30 pessoas, pelo menos, tendo em conta aquelas que irão saindo, e por aí tentar renovar o quadro de pessoal da RTP. Portanto, esta é uma estratégia, tem razão nessas preocupações, e efetivamente a questão dos arquivos, do arquivo é muito importante. Quanto enfim, a questão que me coloca, se os níveis remuneratórios são iguais, bom, eu penso que não existe diferença. Nós lançámos aqui um grande programa que está a dar os seus primeiros passos, mas um programa de igualdade de género, que não havia aqui, de não discriminação, e esse programa visa, obviamente, identificar essencialmente diferenças remuneratórias que existem entre homens e mulheres dentro da RTP, procurando corrigi-los. Não tenho nenhuma indicação de que haja depois diferenças salariais para quem desenvolva as mesmas atividades dentro da empresa, que aliás está muito estratificada em termos de classificações. Portanto, não tenho essa indicação, pode ser que ela exista, mas efetivamente não lhe consigo dar outra resposta senão esta. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Muniz, eu gostava de dizer que relativamente a questões de deontologia jornalística, mesmo os nossos correspondentes estão obrigados à deontologia jornalística. Como é óbvio, não me passa sequer pela cabeça que o diretor de informação da RTP Açores ou da RDP Açores aceitem colaboradores que não respeitam a deontologia jornalística. Para todos os efeitos, quando estão a trabalhar para nós, estão sujeitos ao código deontológico dos jornalistas, estão sujeitos ao código da RTP em termos de funcionamento e, portanto, não faz nenhum sentido que não exista essa situação. O Sr. Deputado fala na questão do vínculo laboral permanente. Obviamente, seria a situação ideal. Infelizmente, as regras não permitem que isso seja tão claro e tão evidente como é para o Sr. Deputado. E, portanto, quando me diz, bom, mas a situação nos Açores obriga a uma resposta independentemente do contrato de serviço público. Pois o Sr. Deputado terá seguramente muita razão em dizer isto, mas o que é certo é que eu penso que nós não podemos aplicar em diferentes pontos do território nacional uma atitude diferente relativamente ao que nos obriga o contrato de serviço público. Estou também completamente de acordo consigo, quando diz que o corpo profissional da RTP nos Açores faz milagres. Não tenho nenhuma dúvida, como faz milagres provavelmente o corpo profissional na Madeira, da RTP na Madeira, como faz o que está em Portugal. Temos excelentes trabalhadores, muitos talentos. Temos, eventualmente, um corpo de trabalhadores, parte dele envelhecido, e a necessidade de renovação dos quadros. Relativamente à crítica que me faz de eu não ter preparado os números, bom, eu queria efetivamente escapar a esta situação, mas terei muito gosto, então, se quiser tomar nota relativamente aos números que me pediu para ter, enfim, mais alguns sobre os quais possa fazer as suas reflexões. Portanto, o Centro Regional dos Açores, em 2020, não sei se quer que dê os números também de 2019, mas dar-lhe-ei os 2020, se quiser, darei os de 2019. Rendimentos e ganhos, 3.684.000, dos quais a contribuição do audiovisual foi 3.483.000 e as receitas comerciais 200. Em 2019 essas receitas tinham sido 156. Gastos e perdas 8.117.000, de onde o EBITDA foi de 4.433.000. O número de trabalhadores em 2020 estava estipulado em 125, dos quais tenho a indicação que pelo menos 2 pessoas estavam requisitadas pelo Governo Regional dos Açores. Depois, relativamente ao custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, 845.000. Fornecimentos e serviços externos, que é obviamente parte importante da forma como se paga aos trabalhadores, 1.162.000. Gastos com pessoal do quadro, 5.298.000.
Outros gastos e perdas, 32 mil. Gastos / reversões de depreciação e de amortização, 781 mil. De onde o total de gastos foi de 8.117.000, de onde a tal diferença foi coberta pela RTP relativamente ao Centro Regional dos Açores. Espero que possa ter ajudado com estes números para a sua reflexão, enfim, mas seguramente estamos dispostos para dar mais dados. Aliás, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, este quadro está no relatório de atividades de 2020, página 3. Bom, relativamente à Sra. Deputada Diana Ferreira, eu começava pela parte, que aliás está neste momento em discussão do Orçamento de Estado, da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, por dizer o seguinte. Depois, e também não teve a ver comigo, eu já estava aqui, mas o Estado reconheceu, após instâncias comunitárias terem intervido, que o Estado deve à RTP 16 milhões de euros relativamente a aumentos de capital que deveriam ter sido feitos. Havia mais ou menos um entendimento tácito que o Estado não poderia cumprir este valor todo de uma vez e que o deveria estender ao longo do tempo. No exercício do ano passado estava contemplada uma verba de 2 milhões de euros que não foi, acabou por não acontecer, apesar de estar inscrita quer no orçamento da RTP, quer no próprio Orçamento de Estado. Para este ano, quando fizemos o orçamento para o próximo ano, tínhamos inscrito de novo essa verba de 2 milhões de euros. Foi-nos dito por parte do Ministério das Finanças para elevarmos essa verba para 4 milhões de euros, porque o Estado estaria disponível para fazer essa transferência relativamente a esse valor. Ao que sabemos relativamente à proposta que deu entrada neste momento na Assembleia da República, não está contemplado de todo nem 4 milhões, nem 2 milhões. Não está contemplado nenhuma verba para reforço do capital da RTP. E, obviamente, esse dinheiro, enfim, não resolveria todos os problemas, mas ajudaria a resolver alguns, tanto mais que também não está contemplado o aumento da CAV, não está contemplada as questões de inflação relativamente a esses dinheiros que têm sido transferidos para a RTP e, portanto, neste momento nós contamos com uma situação que é de não aumento das receitas, quer por via da CAV, quer por outras vias, para a RTP para o ano de 2022, o que torna mais difícil, obviamente, todo este exercício, porque se nós queremos renovar o quadro pessoal, fazer contratações, fazer reenquadramentos, e se não temos aumento de receitas, bom, então daqui o que resulta é que só poderemos ir à grelha e degradar a grelha da RTP para, nesse quadro, poder acomodar o que se está a fazer em matéria de recursos humanos. E, portanto, é esta a situação neste momento, mas eu estou de acordo com a senhora deputada. A valorização de recursos humanos da RTP, que eu considero estratégico, quando nos candidatámos, eu e o meu colega Hugo Figueiredo, uma das preocupações centrais foi apostar na valorização dos recursos humanos da RTP. Grande parte dos problemas da RTP passam seguramente pela valorização destes recursos humanos. Sempre o disse e mantenho, não há empresas felizes com trabalhadores infelizes. Não há empresas que sejam concorrenciais, que sejam competitivas, sem existirem trabalhadores que estejam motivados e, por essa via, têm de ter, obviamente, perspectivas de carreira, perspectivas de evolução e perspectivas de ganharem mais no ano seguinte. E, portanto, esta é a situação. Estamos a fazer algumas coisas nesta matéria, mas existem muitas limitações para conseguirmos atingir tudo aquilo que queríamos. Muito obrigado, Sr. Presidente Nicolau Santos. Eu tenho aqui um pedido da Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues para podermos ouvir aquilo que foi dito durante a sua intervenção e a intervenção do deputado Paulo Muniz. Está a haver problemas, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso já, porque acho que não é fácil tecnicamente o fazer. Deixa-me só dirigir a palavra à Sra. Deputada Isabel, fazer uma pergunta muito específica
aos senhores deputados. Eu tenho a impressão que a questão que está por ser resolvida é uma afirmação que o deputado Paulo Muniz fez em relação àquilo que a senhora deputada afirmou e que a senhora deputada disse que aquilo que afirmou era na forma de pergunta. Bem, e portanto a questão aqui é se foi na forma de pergunta ou se foi na forma de afirmação. Eu sei que é importante, mas tendo dificuldades técnicas, não sei se vamos ter que esperar aqui mais... Pois eu sei. Sim. Durante a própria audição, quando está a decorrer a gravação, não é possível ouvir. Só se fizesse um intervalo, mas isso ainda iria demorar, não é? E depois começar a outra audição, não sei se querem isso, mas durante a própria gravação não é possível. Pois. Aquilo que me estão a informar dos serviços é que durante esta própria sessão é impossível fazer isso. Teríamos que parar esta audição, esperar algum tempo para poderem fazer isso com o tempo devido. Não sei o que é que os senhores deputados acham, se querem parar pararem esta gravação neste momento, a que está a ser feita, e para podermos recuar, não sei quanto tempo é que vai demorar, parar e ficar à espera de podermos ouvir, e também não sei se podemos pedir, não sei se o Sr. Presidente Nicolau Santos tem disponibilidade para continuar connosco durante esta pausa. Eu se calhar... Toda a disponibilidade, Sr. Presidente. Toda a disponibilidade, muito bem. O que é que os senhores deputados e os grupos parlamentares querem fazer em relação a isso? Senhora deputada, desculpe, a senhora deputada do PCP. Boa tarde, Sr. Presidente. É só porque estão a decorrer vários trabalhos de várias comissões simultaneamente e nós vamos ter muitas dificuldades em permanecer sem saber quanto tempo, tendo em conta esta situação. Se um deputado quer esclarecer, evidentemente, determinado tipo de questões, talvez seja de encontrar outro tipo de mecanismos, sugeriríamos nós, nem que fosse a extrair a gravação e colocá-la depois anexa a esta... Pronto, alguma coisa será. Agora, não nos parece é que razoável que possamos suspender agora isto e ficar aqui à espera, não sabemos quanto tempo, quando há uma outra audição com outras pessoas que também estão à espera. Isso também não nos parece que seja muito razoável. E, portanto, apelávamos aqui a que se encontrasse uma outra solução, nem que fosse para depois dos trabalhos, pelo menos da próxima audição, para não ficarmos aqui pendurados eternamente, tendo em conta a disponibilidade dos próximos convidados ao fim e ao cabo da Comissão. Senhora Deputada Ana Mesquita, muito obrigado pela sua intervenção. A Senhora Deputada Isabel Rodrigues gostaria de fazer uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu compreendo a questão que as senhoras deputadas colocam. Eu própria tenho agora também uma reunião de outra comissão, mas conhecendo como conheço o que normalmente acontece nestas situações, se este assunto não for resolvido agora, amanhã o meu nome estará em causa em todos os órgãos de comunicação social da região. E eu não vou aceitar isso. Eu tenho aqui uma gravação, eu posso indicar o minuto em que está a pergunta em causa. Eu julgo que, do ponto de vista técnico, é parar a gravação, fazer recuar ao minuto em que está a pergunta, fazer ouvir a pergunta e retomar a gravação. Agora, eu peço às senhoras deputadas que compreendam que eu não vou prescindir da defesa do meu bom nome. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, há aqui uma questão que é fundamental. A Sra. Deputada Isabel Rodrigues está a dizer que é uma pergunta sem nós termos ouvido. Eu admito que ela queira dizer que é uma pergunta, mas essa consequência e essa conclusão só deve ser tirada depois de se ouvir. Bom, até pode a Sra. Deputada vir depois dizer que, não parecendo uma pergunta, ela quis que fosse uma pergunta. Mas tudo bem, isso é consigo. Agora, ouvir ao minuto descontextualizado e dizer que é uma pergunta, eu acho que nós temos que ouvir o que a senhora estava a dizer, completamente. É a minha opinião. Eu, entretanto, Sr. Presidente, queria interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos e peço a palavra sobre isso. Com certeza, Sr. Deputado. Sr. Presidente, em relação a esta audição, e como eu tive a oportunidade de referir, eu gostaria de fazer ao Grupo Parlamentar do PSD um requerimento oral para que fosse votado nesta comissão.
Os dados que eu pedi nas duas intervenções que fiz ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP eram e são fundamentais, porque há aqui uma questão de detalhe para nós conhecermos o que é que estamos a falar em rigor. Isto tem uma especificidade e uma particularidade muito grande. E nem mesmo os números avulsos que o Sr. Presidente do Conselho de Administração teve a amabilidade de dizer espelham aquilo que eles escondem ou aquilo que eles retratam com uma realidade específica dos Açores. E, neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD vem requerer que seja ouvido o Sr. Subdiretor da RTP Açores, o Dr. Rui Goulart, para que possa dar quem conhece, quem está mais próximo, quem apresenta, quem lida com as dificuldades no dia-a-dia, nos venha dar o detalhe que eu entendo fundamental para nós percebermos o que é que estamos aqui a discutir. Quanto mais nós aprofundarmos e soubermos da realidade, melhor vai ser o nosso juízo sobre as verdadeiras necessidades e a verdadeira realidade da RTP Açores. Concomitantemente, gostaria que ficasse à consideração da Comissão de Cultura uma visita aos Açores da Comissão, exatamente para localmente se inteirar da realidade do centro da RTP Açores e melhor perceber em primeira mão, in loco, as dificuldades que aqui procuramos enunciar. E, portanto, de qualquer modo, como lhe disse, gostaria que fosse posto à votação o requerimento oral que acabei de fazer, no sentido de que ouçamos o Sr. Subdiretor da RTP Açores, o Dr. Rui Goulart, exatamente sobre o tema da realidade da RTP Açores. Muito obrigado. E colocar à votação, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia primeiro tentar resolver esta questão da audição em que estamos envolvidos neste momento. Aliás, temos o Sr. Presidente Nicolau Santos também em presente. Eu não sei qual é a situação neste momento, se vamos poder interromper esta... Deixem-me pensar um pouco em voz alta. Eu acho que isto é uma questão séria, é uma questão que tem que ser levada a sério, como é óbvio, porque foi afirmações que foram feitas ou não foram feitas da maneira que foram interpretadas. Eu não sei se isto demorar mais do que meia hora a que a gente consiga ouvir esta e não temos garantia nenhuma do tempo que vai demorar. Eu acho que faz, e tenho pena que a gente não possa continuar e talvez voltar mais tarde, se for necessário, a este esclarecimento, talvez mais tarde durante a reunião 2 ou na próxima reunião, porque, como sabem, há muitas reuniões em curso neste momento. Eu sei que é muito importante nós esclarecermos esta questão, mas eu gostava também de apelar um pouco à vossa compreensão para talvez continuarmos com a nossa reunião com os outros pontos e talvez mais próximo do fim podermos tentar esclarecer isso, se for possível tecnicamente nesse momento. Se a Sra. Deputada e o Sr. Deputado estiverem de acordo que possamos resolver isto no fim desta reunião, se calhar era mais, digamos, eficiente, porque eu não faço a mais pequena ideia de quanto tempo é que vai levar até nós podermos ouvir estas declarações. A informação que eu estou a receber já há mais de 20 minutos é que isto não é fácil e que vai demorar algum tempo. Senhora Deputada Isabel Rodrigues. Senhor Presidente, pela consideração especial que me merece o Senhor Presidente, que me merecem as senhoras e os senhores deputados, em alguns casos, devo dizer que meramente institucional, e pela consideração que merece o Senhor Presidente do Conselho de Administração da RTP, eu, sem prescindir, porque eu ouvi e não ouvi aquele extrato, ouvi toda a minha gravação, e sei que fiz uma pergunta, e o Sr. Deputado Paulo Muniz sabe que eu fiz uma pergunta, mas para que não possa ser acusada de ter prejudicado nem os trabalhos da Comissão, nem os trabalhos que as senhoras deputadas têm a fazer noutras sedes, eu aceitarei a sua sugestão. Sendo certo que eu acho que este é um lugar que deveria ser de elevação e que o debate político se deveria fazer com elevação. Infelizmente,
nem todos assim o entendem, e põem outros desvalores à frente dos valores que deveríamos defender nesta Casa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz. Naturalmente não posso deixar de comentar estas infelizes afirmações da Sra. Deputada Isabel Rodrigues, porque quer, a posteriori, desdizer o que não disse e, com base nisso, alegar que isto é deselegância ou, se quiser, uma política menos correta. Portanto, as coisas não são assim, Sra. Deputada. A senhora pode ter querido fazer uma pergunta, mas não o fez. Não, pode ter querido, mas não o fez. E não vale a pena estar aqui a usar isto para esconder aquilo que quer esconder, como faz sistematicamente. Portanto, este assunto fica esclarecido. Eu pedia que a gente, Sra. Deputada Isabel Rodrigues, Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas a intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz é ela própria a demonstração da premência da minha pretensão. Porque aquilo que o Sr. Deputado Paulo Muniz me está a acusar é de eu estar a encontrar aqui um mecanismo para vir a dizer que não disse uma determinada coisa que o Sr. Deputado acha que eu disse. Isto é profundamente grave. Vem de alguém que sistematicamente, relativamente à minha pessoa, atua desta forma. Não está em causa a minha pessoa, está em causa a instituição, a Assembleia da República e o respeito que é devido aos deputados desta Casa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que estamos em condições, se calhar, de aceitar que não têm a mesma opinião um e o outro, têm opiniões diferentes. Acho que temos que esclarecer essa questão, tem que ser esclarecida. Eu só agradecia que pudéssemos esclarecer isso no fim desta reunião e que pudéssemos continuar com o resto dos pontos da nossa reunião. Penso que tanto um como o outro já exprimiram aquilo que sentem em relação a esta questão. Penso que se tornou muito claro para todos nós e para aqueles que nos estão a ouvir exatamente qual é a questão que está em discussão, e eu também sinto que é fundamental que isto possa ser esclarecido de uma forma o mais clara possível e que a gente possa fazer isso até ao fim desta reunião. Portanto, se me derem licença, eu despedia-me do Sr. Presidente Nicolau Santos, agradecendo... Sr. Presidente, será que posso... Eu não respondi a uma questão que me foi colocada sobre as necessidades que me foram enviadas de contratações. Senhor Presidente, peço desculpa, mas o seu tempo já foi gasto e não há da parte da mesa, talvez pudesse enviar. Não, eu agradecia que nos enviasse por escrito para poder ser depois distribuído pelos membros da Comissão. Isso é normal, faz sentido, e tudo o que quiser acrescentar de adicional àquilo que disse em relação aos números que lhe foram pedidos também será muito bem-vindo e será distribuído pelos membros desta Comissão, mas neste momento já não há tempo para essa intervenção. Agradeço a sua presença aqui, mando-lhe os meus cumprimentos, respeitosos cumprimentos pela sua presença, agradecendo novamente e até muito em breve. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Sim. Agora, chegando ao fim desta reunião, há um requerimento oral do Sr. Deputado Paulo Muniz em relação a ouvirmos o Presidente o Subdiretor e eu, se calhar, punha esse pedido à votação dos membros desta Comissão. Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Sr. Presidente, ainda antes da votação, porque a coordenadora teve que sair por um contacto urgente, eu queria lembrar particularmente ao Sr. Deputado Paulo Muniz que o Centro Regional dos Açores tem um diretor, uma diretora, no caso. Percebo porque é que o senhor não quer que venha a senhora diretora, mas não vem um subdiretor quando há uma diretora. Acresce que, de acordo com a lei, o Centro Regional dos Açores é ouvido obrigatoriamente na Assembleia Legislativa
da região autónoma dos Açores, anualmente. E é aí que o Centro Regional dos Açores presta todas as contas que tem que prestar, é perante a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E tem uma diretora que está hierarquicamente acima do subdiretor. Eram estas informações que eu queria dar. Obrigado, Sra. Deputada. Eu gostaria... Só um segundo, desculpe. O que eu abri para a discussão foi precisamente o requerimento oral que o Sr. Deputado Paulo Muniz nos apresentou, e eu pedi para ser votado entre os grupos parlamentares. Eu sei, mas isto era um esclarecimento que tinha sido pedido e eu pedia, portanto, o que está em discussão é precisamente esse requerimento oral. Senhora Deputada Rosário Gamboa, coordenadora do PS Muito nesta obrigada, comissão. Sr. Presidente. Eu formalmente queria dizer que relativamente ao requerimento acabado de formular oralmente por o Sr. Deputado Paulo Muniz, ele tem dois aspectos. Um aspecto é a ausência de alguns elementos que o Sr. Deputado considera que faltaram e que escasseiam na interpretação que fez ao Sr. Presidente do Conselho de Administração. Eu considero que isso não é um motivo suficiente para se estar a fazer um requerimento, quando o Sr. Presidente do Conselho de Administração pode e deve acrescentar esses elementos, não só por escrito ou outro que foi aqui evocado, e caso depois se considerem suficientes, o PSD e através do Sr. Deputado terão toda a oportunidade de o apresentar. Relativamente à questão de se ouvir um subdiretor regional de uma estação, do Centro Regional dos Açores, eu acho que, primeiro que tudo, seria ouvir-se o diretor e não o subdiretor. Mas considero também que essa fundamentação relativamente a esta questão, para eu poder compreender devidamente o seu enquadramento jurídico, eu gostava que o Sr. Deputado, se fizesse o favor, apresentasse por escrito e nos desse tempo para avaliar, com todas as consequências, o que ela significa. Muito obrigada. Não sei se o PCP tem alguma intervenção, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que seria útil, efetivamente, termos estes elementos também por escrito. Nós iríamos dizer que, neste momento, se calhar não estaríamos até em condições de fazer a votação do próprio requerimento, por isso penso que é mais útil podermos ter estes elementos por escrito para avaliarmos e para votarmos, sendo que, da parte do PCP, habitualmente não nos opomos a nenhuma audição que seja feita. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nós faremos chegar por escrito a fundamentação quer nós termos sugerido um subdiretor, mas é porque é a pessoa que, do ponto de vista daquilo que nós estivemos a discutir no detalhe, melhor conhece a realidade, tem a ver com isso, porque é importante esclarecer no detalhe, e, portanto, aquilo que nós queremos aqui é aprofundar o conhecimento da realidade concreta da RTP Açores nas matérias que aqui nós discutimos. É por isso que, incisivamente, nós achamos por bem convocar esta pessoa para a audição que aqui nós sugerimos. É neste sentido. Não tem relação do ponto de vista nem razão substantiva e hierárquica, mas porque é, no nosso entendimento, a pessoa que melhor conhece a realidade daquilo que nós aqui discutimos e, por conseguinte, é aquela que melhor nos pode esclarecer para a compreensão do detalhe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, mas posso entender das suas palavras que apresentará um requerimento por escrito para... Eu preferia que se votasse esse requerimento. Eu não sei se há, da parte dos grupos parlamentares... Eu sei. Não é por aí que não será apresentado e faremos chegar. Muito obrigado.
presentes. Muito obrigado. Chegamos ao fim deste segundo ponto da nossa ordem de trabalhos e chegou o momento de nós tentarmos ouvir aquilo que foram as declarações que foram feitas pela senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues e também pelo senhor deputado Paulo Muniz. Se estivermos em condições de ouvir neste momento, eu pedia para que nos pudessem dar a possibilidade de ouvir essa intervenção. Especial o Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, Dr. Nicolau Santos, a quem agradeço também a disponibilidade para esta audição. Sr. Presidente, nós sabemos que conhece os Açores, sabemos que nos visita, tenho a certeza que reconhece a importância do Centro Regional dos Açores da RTP, importância essa, aliás, que ganhou, se quisermos, uma acrescida relevância no último ano e meio com o contexto da crise pandémica. Mas a verdade é que as declarações que fez nesta Assembleia no passado dia 23 de julho relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores e que eu tenho a certeza que terão uma explicação, constituíram para todos os açorianos uma fonte de preocupação. Eu não vou repetir o teor do requerimento, julgo que Vossa Excelência com certeza que teve a oportunidade de o ler, mas direi que, como homem de comunicação, Vossa Excelência conhece com certeza a grande importância que as palavras têm. E esta audição é, por isso, uma oportunidade para lhe apresentarmos as muitas questões que nos preocupam relativamente ao Centro Regional dos Açores e que saíram acentuadas pelas suas declarações, mas é também uma oportunidade para que o Sr. Presidente possa fazer o enquadramento da sua posição e da sua visão relativamente ao Serviço Público de Rádio e Televisão nos Açores. O arquipélago dos Açores caracteriza-se por uma grande dispersão, pelo isolamento geográfico no Atlântico Norte. Nós estamos a 1.400 km do continente europeu, a 3.900 km da América do Norte. De Santa Maria ao Corvo distam mais ou menos 630 km, que é sensivelmente a mesma distância que vai do Minho ao Algarve, só que não temos estradas para fazer o percurso. Se pensarmos na ZEE, na Zona Económica Exclusiva, a subárea do continente tem cerca de 287 mil quilómetros quadrados, a da Madeira cerca de 442 mil, a dos Açores tem 930 mil quilómetros quadrados, o que dá a Portugal jurisdição sobre uma área imensa, mas também uma área com vastos e cobiçados recursos. Os Açores são um mar de oportunidades, mas sofrem também constrangimentos imutáveis e são, não raras vezes, vítimas de fenómenos violentos e imprevisíveis, como é o caso das tempestades, da atividade sísmica. Ora, desde a Constituição de 76, que está consagrada a nossa autonomia político-administrativa, nós não somos uma mera divisão administrativa do território, temos poder legislativo próprio, poder executivo próprio, órgãos de governo próprio. E, portanto, tenho a certeza que para a RTP SA tudo isto é da maior relevância para o país. Reconhecemos o investimento que foi feito, mas é importante dizer que esse investimento apenas serviu para minimizar décadas de abandono que levaram as instalações, as condições de trabalho e a qualidade do serviço prestado a uma degradação intolerável. Ora, este serviço público de rádio e televisão, de acordo com a lei e com o contrato de concessão, é um serviço de programas televisivos, é um canal. Na região que descrevi, como se presta este serviço público de qualidade, onde todas as ilhas estejam representadas, quando há ilhas sem correspondentes e outras onde esses correspondentes são, por exemplo, trabalhadores da SATA, operadores de tráfego aéreo e têm que sujeitar a sua disponibilidade para trabalhar para a RTP aos seus horários de trabalho. Uma notícia em São Miguel é sempre mais importante que uma notícia nas Flores.
Um correspondente é alguém que tem que editar, captar imagem, fazer notícia. A RTP está ou não disponível para apostar na profissionalização dos correspondentes, assegurar a cobertura de todo o território regional e, por essa via, garantir uma maior proximidade, valor caro à RTP e mais Açores dentro da RTP Açores. E falando de outros recursos humanos, em 10 anos a RTP perdeu cerca de 30% dos seus trabalhadores. Eu sei que me vai falar no investimento tecnológico e na necessidade de menos recursos, mas então eu pergunto, quantos colaboradores a Recibo Verde tem a RTP? De que áreas? Quantos são jornalistas? Quantos são operadores de câmara? Quantos assistentes? Quantos na edição de vídeo? Quantos técnicos de som? Sabemos que o custo destes profissionais é suportado pelo orçamento da grelha, que é, aliás, bastante modesto. Eu gostava que o Sr. Presidente me dissesse qual o peso destes colaboradores na grelha e compensa a RTP resolver este problema, libertando fizeram para recursos tentar trazer esta à nossa comissão. Eu não sei se os senhores deputados querem fazer algum comentário em relação àquilo que ouviram e eu daria a palavra, se calhar, para começar, à deputada Rosário Gamboa, a coordenadora do grupo do Partido Socialista, para fazer a intervenção que entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu apelava com sinceridade a que houvesse alguma serenidade e que, com toda a consideração do Dr. Paulo Muniz, que tenho por si, o senhor reconhece com certeza, acabamos de ouvir numa longa tirada, admito que é longa, um conjunto de interrogações, que não são só por si isoláveis, caso o quisesse fazer, o que não me parece, em termos sintáticos, legítimos, na construção frásica que ali está em sequência, mas, acima de tudo, há uma exposição que antecede e que enquadra, e como o senhor deputado disse muitíssimo bem, qualquer afirmação é válida dentro de um contexto. Todo o contexto da intervenção da senhora deputada é tão claro, tão visível, que penso que qualquer outra interpretação, e custa muito dizer isto, está a ir buscar e a tentar objetivos menos explícitos através da afirmação com lisura de uma deputada. Por isso, eu pedia-lhe que refletisse muito bem e que, porque da nossa parte, do Partido Socialista, não temos a menor dúvida do que está ali a ser dito. E acho que se está a criar uma coisa que nunca aconteceu nesta Comissão, durante os anos que eu aqui estou, e estão aqui outros deputados do partido do senhor deputado, de outros partidos, é um tipo de incidente que nunca aconteceu aqui. E, acima de tudo, é grave porque se põe em causa a intenção de uma deputada, mesmo depois de uma audição onde todo o contexto e toda a afirmação está devida, todo o contexto contextualiza o teor da afirmação. E a afirmação feita sob a forma interrogativa numa frase longa com um conjunto de interrogações, que é bastante explícito, eu custa-me dizer disto, porque tenho muita consideração por si, mas custa-me. Só pode ser entendido de uma maneira diferente por má fé. E por isso gostava que houvesse aqui uma reflexão, que houvesse alguma serenidade e que esta questão pudesse ser ultrapassada com o mínimo de deontologia e cordialidade entre não só as pessoas, os partidos políticos que estão em causa e, acima de tudo, os senhores deputados, os açorianos, com certeza que também merecem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Presidente, muito obrigado. Sra. Deputada, aquilo que eu disse, e repito, é que a frase que foi dita foi a que eu disse que foi dita. Se quer fazer a interpretação que foi uma pergunta, é uma interpretação que é legítima. Se quer dizer que não foi uma intenção de uma pergunta, também é legítimo. Eu limitei-me a traduzir e a dizer exatamente ipsis verbis o que foi dito. Só isso. E, portanto, tirar ilações de que outra coisa se queria ter dito, que há má-fé, ou outra qualquer razão, como a senhora deputada fez, não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é que foi dito uma coisa
foi dito uma coisa que nós ouvimos e que a senhora deputada diz que se enquadra numa pergunta que é muito extensa. Eu respeito isso, mas não foi isso que foi dito. Que é diverso. Não é? E isso não tem nada a ver com má-fé. Tem a ver com constatar o que eu constatei do texto. Não tem nada a ver com má-fé. Muito obrigado. Senhores deputados, eu antes de passar a palavra, eu penso que tanto o Partido Socialista como o PSD já nos transmitiram exatamente aquilo que gostariam de nos transmitir. Eu não vou aqui tentar decidir o que é que se passou ou não se passou. Acho que a senhora deputada Isabel tem todo o direito de voltar a dizer exatamente aquilo que queria dizer em relação à pergunta, à questão que levantou, e, portanto, ao esclarecer aquilo que disse, acho que tornou claríssimo para todos nós que foi com a intenção de ser uma pergunta que o fez, não é? Acho que isso é muito, muito claro, claríssimo, foi reforçado pela parte da senhora deputada Rosário Gamboa. O senhor deputado Paulo Muniz voltou a reiterar aquilo que ouviu. Eu penso que está esclarecido para toda a gente que esteve a ouvir exatamente qual era a intenção daquilo que foi afirmado aqui. A forma de interpretar aquilo que foi afirmado aqui depende de cada um de nós. Se a senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues volta pela quarta ou quinta vez a dizer que a sua intenção era, precisamente na sequência de tudo aquilo que afirmou, fazer uma pergunta em relação a essa questão, eu penso que mais ninguém tem o direito de questionar essa sua intenção. Se o deputado Paulo Muniz entendeu de uma determinada maneira, tem todo o direito de entender dessa maneira. Eu acho que o que ficou muito claro para mim é que a audiência foi ao encontro daquilo que eram a necessidade de termos respostas do Sr. Presidente da RTP e, portanto, para mim, a situação está esclarecida. Mas a senhora deputada Isabel Rodrigues pediu a palavra e eu passava-lhe desde já a palavra para dizer aquilo que entender em relação a esta questão. Obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer-lhe a si e às senhoras e aos senhores deputados que tiveram a paciência de aguardar para que se pudesse ouvir o som e agradecer também de forma muito especial ao esforço que quer o pessoal de apoio à Comissão, quer, tanto quanto sei, no canal Parlamento fizeram para que se pudesse proceder a esta audição. Ouvida que foi, eu acho que fica muito claro que eu dirigi uma pergunta e, portanto, eu não vou continuar a discutir esse assunto. Peço, no entanto, que compreendam que senti a minha honra ferida, porque perante os açorianos é muito diferente perguntar se o valor de uma notícia é igual do que afirmar que o valor da notícia é igual. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado. Bem, portanto, chegamos ao fim. Eu também agradeço aos serviços o esforço que fizeram e à rede do Parlamento também o esforço que fizeram. Nós temos